Fala galera, aqui é o Johnny. Hoje eu tô com um convidado muito especial, meu amigo Vermelho, diretamente importado de Blumenau, líder da Batucada, né? Nós Exato. compartilhamos do mesmo ministério, eu em Navegantes e ele em Blumenau. Ele é diácono também lá na Casa do Senhor, amém? Amém. Glória a E Deus. sejam todos bem-vindos aí, né? Nós estamos voltando com os podcasts aí, algo que edifica a nossa vida, que a gente não sabe quem vai ver, quem vai, né, quem vai ouvir, talvez. Você vai ser daqui 5 anos, daqui 10 anos. É, Escutei esses dias que alguém escreveu a Bíblia porque estava pensando não naquela geração, mas nas gerações que futuras, estavam, né? que estavam por vir, né? Imagina se ninguém tivesse escrevido, como é que seria a nossa É, vida hoje? é, Então, verdade. todo o material que nós produzimos não é para nós, talvez, mas talvez para nossos filhos, nossos netos, né? A gente tem que deixar um legado. É. Beleza, mano? Deixa Seja bem-vindo aí. Vermelhão. eu ter que cortar isso. Primeira vez dele, primeira vez do podcast dele. Fique em paz, tá? Mas, O escrevido, hã? o teu escrevido ali foi engraçado. Eu devia ter escrito, né? Eu dou essas bolas fora também, Amanda me tesoura. Começar a escrever, cara. Tem que começar a escrever as coisas que você pensa É aí, verdade. as ideias que você tem, os sonhos. Tem que Ó, a escrever. palminha Palma aí. voltou. Voltamos. Meu brother, vamos lá. Vamos do começo, do É início, verdade. né? Sim. Quanto tempo você está na caminhada já? Caminhada é uma pergunta complexa, né? Uhum. Eu conheci Cristo na adolescência também, em outros ministérios, né? E foi importante, assim. Eu vejo que foi até um cuidado do Espírito Santo para eu não entrar em brecha pior, para não acontecer coisa pior, assim, durante a caminhada, Uhum. né? Então, assim, foi até a Igreja Católica, meus pais são da Igreja Católica, participei de retiros, e lá eu senti o amor de Deus, eu conheci Deus também. Aí fui para a torcida organizada, né? Caí no mundão e tal, aquela história de 90% da galera que anda com a gente, né? E em 2012 começou a ter acontecer várias coisas assim na minha vida. E a gente começou a congregar numa igreja evangélica em Joinville, em 2012. Joinville, Em isso. Joinville, é. Meados de 2012 até foi o ano que eu conheci a Amanda também. Manda de Joinville? A Amanda ela é natural de Blumenau. Eles moravam 8 meses lá em Maringá, no Paraná, né? O pai dela sempre viajando por causa do emprego e tal. E lá de Maringá eles alugaram nossa casa através por foto, sim, uma imobiliária, né? Você ela alugou tua casa lá de. Alugaram nossa casa, isso que Ah. morava com o pai e com a mãe. E então a gente conheceu na mudança, cara. A gente nem tinha encaixotado as coisas ainda. É, tá, tipo assim, pelo que eu lembro da história, tava programado, sei lá, para sábado a mudança, eles apareceram um dia antes. Foi Caraca. alguma falha de comunicação ali, não lembro o que que rolou. Sei que daqui a pouco a gente sim já se programa para mudar e tal, daqui a pouco aparece o caminhão deles na frente, cara. O Mandinha desceu do caminhão, olhei pro meu irmão assim, opa, Opa, já é era. essa, Deus. Assim, É essa. Chegou. é Vou nem verdade. cobrar o aluguel. Tipo isso. Ah. Já chamei ela pra sair no primeiro dia, cara, dia da mudança. A gente descarregando mudança, era próximo do meio-dia, acredito, comecinho da tarde. Era de noite, a gente carregando as coisas ainda. E falei, ô Amanda, hoje à noite vai ter uma baladinha assim e tal, não quer, né, dar um rolê, conhecer a cidade? Eu louco, careca, corrente, todo virado em saci. E chamei ela, virado no saci, essa é das antigas. Misericórdia. Aí ela falou, não, não, fica ajudando minha mãe, não sei o quê. E ali surgiu uma amizade, sabe? A gente foi conversando, né? Facebook, não é, pô, MSN também não era 2005, né? É o Orkut? Mas eu acho que era o início até do WhatsApp já, se não me engano. Mas era Facebook ou WhatsApp. Não, 2005 eu tinha 15 anos. Não, não, eu digo assim, né? Não foi 2005 para ser o MSN, né? Que eu É? quis dizer. E, enfim, de confundir. É.
Mas Vai esse- ter, deixa eu te vai ter perguntar. trabalho É, nessa edição. deixa eu te perguntar uma coisa. Sim. Tu conheceu ela em Joinville, Em Joinville, certo? 2012. Aí tu levou ela pra. Depois ficou lá quanto tempo lá? A gente ficou 6 meses se conhecendo em amizade, trocando ideia, assim. Eu nas tentativas, eu nas investidas chamando ela para sair. E em outubro de 2012, era até uma comemoração do meu aniversário também, né? Uma baladinha lá em Joinville tinha na época. Daí a gente a gente ficou lá pela primeira vez. Tu era muito Começou. festeiro? Ah, cara, era bastante. Era? Era Saía bastante. muito? O Bastante. que você mais gostava de curtir lá? Cara, era muito mais do rap, do reggae, né? Eu sempre gostei muito de show. Até nem era tanto assim de estar muita balada, mas essa balada era uma balada eletrônica na Soul, que era uma casa famosa lá em Joinville, lá em Piraberaba. Então, ela foi para lá naquele dia e foi muito louco. Tá, os meus pais, o Sérgio e a Ivete estavam em casa jogando baralho e tal, a gente estava jantando, né? Antes de eu sair, eu falei, ó, hoje eu vou pra Soul e hoje eu vou ficar com a Amanda, tá ligado? E eu já tinha isso certeiro, assim, porque a gente estava numa conversa constante, assim, sabe? E eu fui, cara, hoje vai ser ela. De lá pra cá a gente nunca mais se largou, tá ligado? Quantos anos já faz? Vai fazer 11 anos agora em outubro que a gente tá junto. Ixi, 11 anos. E conta pra mim como é que foi tua conversão. Cara, então, e foi nessa meado de 2012 também. A gente estava numa festa da torcida organizada da União Tricolor de Joinville. E Deus usou um cara que passava sempre na rua, o Corvina, né? O apelido dele. Aquele tiozão assim que ninguém troca ideia e tal, ele passava sempre de bike, falando sozinho, falando alto e tal. E. Aqueles loucos da cidade. Exato, exato. Aquele que Tiozão ninguém do, dá nada. tiozão do bairro, assim, né? Aham. Toda cidade tem um, né? É. Então, mas era uma figuração, né? Tinha um carinho, gostava dele e tal, mas era outra ideia, né? Não tinha proximidade, né? Intimidade, cara, nada. Enfim. Porque ele não colava no estádio junto com a gente, mas era o cara do bairro ali, onde tinha, ali ao redor da arena, né? E em 2012, numa festa da torcida, ele chegou e falou assim, cara, escuta teu pai e tua mãe. Eu tava sentado no meio-fio, assim, eu acho, vendo a galera jogar bola, pá, aquela coisa. A gente nunca tinha trocado ideia. Ele falou, cara, escuta teu pai e tua mãe. Caraca. Tua mãe que fica de joelho, né, orando de noite enquanto tu tá fora. Essa galera aqui, ó, ninguém vai fazer nada por ti quando precisar. Não dá valor pros teus pais. E o cara, ele não sabia se eu morava com a avó, com o pai, com a mãe, não sabe? E ali foi um baque, assim, foi um choque. Só que eu ainda não tive uma mudança radical ali ainda, né? E o Diogo, acabou se tornando nosso padrinho de casamento, né, recentemente. Ele estava também saindo da torcida e começando a colar em outra congregação. Começou o processo de conversão dele, né? Ele me chamou e começou assim, a gente começou a colar na Ondadura, lá em Joinville, e Pastor Felipe, se eu não me engano. do Lipão, né? E ali comecei a ver, pô, cara, esses crentes são da hora. Os caras conseguem pular, se divertir, saem do culto, vão comer uma pizza, acha cera de bico, entendeu? Pô, os caras é massa. Perdão, é massa estar junto com os caras, entendeu? Que massa. É, Isso lá em Joinville, tudo em Joinville. em Joinville, 2012. E como é que tu veio pagar em Blumenau? Então, a Amanda é daqui, né? Daí eles moraram 8 meses lá, em Joinville, né? E ela veio com a notícia, a gente estava namorando, cara, eu acho, eles ficaram 8 meses. A gente estava uns 5 meses namorando, mais ou menos. E ela falou, olha, nós vamos voltar para Blumenau. Meu pai recebeu uma oferta de emprego em Blumenau e a gente vai voltar para nossa casa em Blumenau. Eu falei, cara, isso eu acho que não vai dar certo. Esse namoro à distância eu não boto fé, eu falei, tá ligado? Falou assim, ah, poxa, eu É, vou namorar à distância, não cola. não, pra mim não rolava, certo? E, cara, estamos aí até hoje, né? Vai dar 11 anos. E, cara, e pensa um período massa, Johnny. De construção, de namoro, De construção de namoro, de esperar passar a semana toda pra chegar ao final de semana pra se ver, sabe? Ah, esse cara não tem assim, então, separado. Tu lá e ela aqui. Foram 3 anos, se não me falha a memória, Caraca, mano. no total. 3 anos eu saí da faculdade e vinha pra cá.
Ou ela ia pra lá, né? Ia de ônibus, ia de Babacar, ia de carona com alguém. Dava um jeito. Dava um jeito. Meu tio morava aqui em Blumenau, né? Meu padrinho, tio Luri, sempre morou aqui. Então, Blumenau era uma cidade que eu já conhecia, inclusive, porque desde criança a gente vinha para Blumenau uma vez por mês, pelo menos, né? E a gente dava um jeito de se ver. Quase todo final de semana a gente se via, sabe? Que massa, cara. E era gostoso, cara, porque tá conhecendo, né? Um começo de namoro, tá conhecendo a pessoa. Então foi um tempo bem bacana, assim. Hoje a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre namoro, É, relacionamento, né? E aquela dica lá do teu pai, se quiser compartilhar aí da. bah. Tipo, a gente tava comentando, né? Uhum, Sobre. A uhum. gente dava. Se a gente desse pelo menos 10% de atenção para nossas esposas, ou a esposa para o marido, ou namorado para namorado, vice-versa. É, Como a gente dava lá no início, né? Como seria nosso relacionamento hoje? é verdade. Tanto para a esposa quanto para Deus também, né? É. A, para a esposa, como é que é o lance, né? O pai tá viúvo, vai fazer 2 anos agora, em Teu pai. dezembro. A mãe faleceu em dia 21 de dezembro de 2021. E aí, numa conversa até com o presbítero ali no Bola, né? Em Blumenau, estavam batendo papo antes do culto e tal, apresentei os dois. E o pai começou a falar, pô, a saudade que ele sente da mãe, né? E a diferença antes, na hora de sair, por exemplo, a mulher tá se trocando, mas tá dando uma geral na casa, dá uma vassoura, né? Dá uma vassourada aqui, tira um paninho, recolhe uma roupa, bota uma roupa para lavar. As coisas do cotidiano normal, né? Sim. E eu lembro, cara, eu herdei, né? Eu acabei pegando essa mania também. De quê? De reclamar. Vamos, não sei o quê, estamos atrasados, e buzina, esperando o carro, e liga o carro, e a mulher não veio, aquela coisa, né? Então, e Aquela aceleração desnecessária, né? cara, totalmente desnecessário, né? Porque é um momento precioso, a gente está com a pessoa ali, né? Então, assim, poxa, até que nem o pai comentou com o cara, puxando, eu hoje, agora eu reconheço, meu pai falando, né? Eu reconheço hoje, pela falta dela, era o momento que eu poderia estar ajudando nesses afazeres, a estender uma roupa, a recolher um negócio, de estar junto, né? Estar junto com ela se trocando, de estar trocando ideia, porque a vida é feita desses pequenos momentos, né? Uhum. A vida é o que a gente vai lembrar de momento de comunhão de mesa, de café, né? De compartilhar a experiência, como está sendo o dia. Então isso eu sempre presenciei neles e sempre todo final da tarde, 6 horas da tarde, eles sentavam, né? Na varanda, em qualquer casa que a gente morava. Eles paravam 6 horas da tarde para tomar um chimarrão e a conversa ia longe, ficar ali umas 2, 3 horas sentado conversando, sabe? E porque não tinha essa correria à noite, não sei o que e tal. Então a vida pacata, boa, né? Singela, simples e tinha muito tempo de qualidade também. Só que aquela coisa, na hora de sair, sempre aquela loucura. E é engraçado que, tipo assim, a gente acaba se acostumando com o ambiente, né? É. A gente acaba, por exemplo, a gente se acostuma com a cidade que a gente vive. Às vezes a gente mora perto de tantos lugares lindos, né? Inclusive nossas duas cidades são cidades muito lindas. É. E às vezes vem gente de outros estados conhecer algo que a gente não conhece. Ou Entendeu? valorizar algo que está Valoriza, ali, né? é. Tem gente que vem para um lugar, né? Nós somos cidades turísticas, as duas, e às vezes a gente viaja 1.000 quilômetros para vir num lugar em que a gente nunca é, teve o interesse de vir, porque sempre está lá. É, Passa segunda, terça, quarta, sempre está lá. E a gente acaba se acostumando, né? é verdade. Eu vou dizer Blumenau, cara. É muito comum tu passar na frente da prefeitura de Blumenau e a Uhum. galera tirando foto. Aí tu olha assim, meu, estão tirando foto na frente da prefeitura de Blumenau, algo tão corriqueiro, tão normal, tão banal, né? Aí tu Você- vai na 15. Ontem não, sexta-feira eu fui fazer um orçamento ali na 15, de uma marquise e tal. Aí a gente precisou entrar no estabelecimento, né? E olhar para cima e tal. E, cara, era um patrimônio tombado, patrimônio histórico, sabe? Uma arquitetura, né? provavelmente eu acho que a arquitetura até algumas portuguesas, mas muita arquitetura alemã na cidade, né? Mas tem algumas características portuguesas também. Então, sim, é muita história, cara, muito prédio histórico bonito. Ali na nossa cidade, sabe? No meio no centro da cidade. Sim.
Arquitetura que às vezes que a gente for, a galera viaja longe Pra para ver e a observar. gente não curte, né? E a gente tá ali e não consegue nem olhar para cima, sabe? Eu, quando eu me mudei pra cá, eu falei pra você hoje que, né, eu vou correr Todo todo dia, dia né? na praia, né? Sim, Vou morar perto da praia, vou correr. Todo mundo que vem morar na praia fala a mesma coisa. sim. Eu vou acordar cedo e vou correr na praia. Primeiro mês é uma maravilha, né? Segundo mês, opa. E se É, durar o primeiro mês, né? Isso é algo que a gente acaba se acostumando, cara. É um defeito nosso de é a gente verdade. tem um péssimo defeito de se acostumar com as coisas, né? É, Acostuma às vezes até com a igreja que a gente vive, não fazemos nada de novo, né? é. Para mudar, a gente né? A gente se acomoda, Se né? acomoda. A Então acomodação existe. é quase um câncer, né? Para o É, cristão, né? é, Acomodação, conforto. Eu me exato. lembro de uma ministração que eu escutei uma vez, em que Davi, ele era o cara que estava em todas as guerras, né? Uhum, E todas as guerras que ele ia, ele vencia. uhum. Bastou o momento dele não ir para a guerra e ter um conforto, ele caiu nesse conforto. Ficou na Verdade. janela olhando a vizinha do, né, a esposa de Urias. É, Então, tipo assim, através e ele era, não era para estar ali, era para estar na tá guerra. na guerra, na linha de frente. E às vezes o conforto nosso, que a gente acaba querendo ter um conforto, seja uma armadilha pra gente. É, Porque às vezes o passarinho, o cara que caça passarinho ali, né? Escutei essa do, acho que foi do Subirá, aham. ele coloca a comida que o passarinho gosta na armadilha, né? Uhum, uhum. Então assim, às vezes o inimigo coloca aquilo que a gente gosta para quê? Para a armadilha nos prender. É. A gente comentou também antes, né? A questão da graça, a gente permitir que ela se torne uma desgraça. Isso, Então uma Deus. bênção Exato, que às vezes, né? exato. Às vezes a gente acaba amando a benção mais do que o É abençoador. verdade. E quantas pessoas às vezes, né, Vermelho, acaba pedindo tantas coisas para Deus e Deus acaba abençoando elas e nessa trajetória de ser abençoadas por Deus, elas acabam se esquecendo de Deus É. e falando: "Ó Deus, obrigado, já tenho tudo que eu pedi para Uhum, você, uhum. não preciso mais de você, agora eu estou abençoado." É, E acaba caindo numa maldição, né? é. Quantas pessoas a gente vê assim, Esfria, né? esfria, acaba você não tendo o valor das do, do abençoador, né? É, Esquecendo dele. é. Muitas vezes a gente acaba pedindo, buscando a Deus só quando as coisas estão feias, mas quando as coisas melhoram, a gente acaba esquecendo dele. É um perigo da gente buscar só pelo que ele faz, né? E não porque Deus é na essência, né? E Isso é uma coisa que o cara tem que estar vigiando direto, né? isso, Direto, é. tipo assim, ó, hoje, se Deus não te desse mais nada, você seria grato? Pois é. Se É, chegasse no dia do juízo final, ó, Douglas, não, tu não vai entrar, tu vai ficar. é, Cara, nosso papel é glorificar a Deus. O Senhor, tu tá certo, tu é justo, né? Cara, não, eu sim, não vou te dar salvação, tu vai queimar no fogo do inferno. sim, Ai, glória a Deus, tu é obrigado, justo. Cara, entendeu? é punk, né? Então, e hoje, assim, vamos falar da vida normal, assim, que a gente pede para Deus, assim, ó, a partir de hoje, Douglas, você não vai ter mais nada, é disso para frente. Obrigado, Deus, É. entendeu? Mas você vai ser salvo. Hum, Porque se eu te der além do que você, se eu te der além do que você merece, eu vou te perder. sim. E muitas vezes as pessoas se perdem, né, porque acabam querendo de qualquer maneira aquilo que Deus botou um limite, mas Deus é um Deus que respeita, né? E às vezes até o tempo, né? Às vezes Deus quer te derramar aquilo e tá querendo te dar, mas, cara, tu não tá pronto para receber. Então é tudo, é o tempo de Deus, a gente não entende, né? Tu Ah, eu acredita? quero hoje. Pô, não, eu É, orei, eu quero isso aqui amanhã. Talvez Deus, ou aquela promessa, tu recebeu uma promessa, eu começo a ficar agoniado, né? que ela para Eu quero aquilo amanhã. agora. Vai saber se não dá para daqui 5 anos, 15 anos, 40 anos, E tu acredita um muito assim, mês, e tu não vai acredita saber. assim que uma vez eu escutei isso de um pastor, que ele falou assim que o lugar mais rico do mundo é o cemitério. Cheio de pessoas com sonhos, cristãos que tinham É, profecias, mas elas não botaram nada para frente, não botaram em prática. Se trancaram ali, sabe? Se deixaram vencer pelo medo. E o lugar mais rico que tem é o cemitério, cheio de hum, sonhos mortos. é verdade. Então, assim, a gente vê que Deus mostra muitas coisas pra gente, né? Que a gente estava escutando hoje, né? Em que o avivamento ele não vai vir
de um grupo, ele vai vir da gente para um grupo. Exato. Começa dentro da gente. E às vezes a gente vê tanto cristão, assim, às vezes pressionado, falo por mim, às vezes, né? Uhum. Às vezes Deus entrega e a gente não acredita, né, no processo. É. Que nem você estava falando hoje lá da lama, Da Jesus cura de Jesus, né? Que Jesus curou o cego lá com o pulso fez a laminha. com guspe, né? Precisou cuspir no chão porque o cego ele estava habituado a ouvir a galera rejeitando ele. E eles rejeitavam cuspindo nele, né? Cuspindo no chão. E Jesus usa a mesma maneira que ele era ferido, Jesus usou essa mesma maneira, Jesus cuspiu no chão, como, ó filho, essa aqui é a última vez que tu vai ouvir isso, né? Mas é dessa forma que eu vou te curar. Vou te sarar dessa forma, é cuspindo. Então aquilo que feria ele foi usado para Para libertar ele, libertar ele. para trazer a cura da cegueira, né, cara? E vamos colocar, e se ele tivesse, se fosse tipo assim, uma deficiência no ouvido, não escutava, né? E se ele visse Jesus cuspindo numa lama e fazendo uma laminha, ele aceitaria Jesus colocar talvez uma laminha com cuspe no ouvido dele? Uhum. Mesmo sendo Jesus? Talvez não, né? É Porque senão isso, o cara não aceita o processo. o processo de como será feito o É, milagre, ele não é, aceita, né? Então, às vezes, muitas vezes, Deus não mostra pra gente o processo de como será feito, porque a gente exato. fala, não, Senhor, desse jeito não funciona. Às vezes pode ser uma perca, né? Ele pode tirar o emprego, pode trazer um luto, né? Isso, Alguém, alguma situação. Cara, Pedro, né? Quando Jesus chama os discípulos lá, cara, larga o barco aí. Se não me falha a memória, posso estar falando heresia, mas o barco estava cheio, não estava? sim. Não foi quando Jesus, né? O barco ficou pesado. Ele falou, cara, agora larga tudo e me segue. E, Cara, o ele, barco estava cheio, mano. e foi tudo que ele pediu, Agora né? foi tudo assim, ó, tu largar o barco. Quando o barco Cheio. tá vazio, beleza. Eu trago isso muito para mim, cara. Trabalho com obra, com pintura. Então levou quase 4 anos para a gente conseguir o primeiro prédio de 6 andares para pintar. E quando eu vi essa palavra, vi essa revelação, pensei, cara, e se eu tivesse agora, da hora de um dia para o outro, né, 10 prédios para pintar de uma vez só? Pô, seria uma abundância, né? Financeira, seria maravilhoso, vamos dizer assim, né? Sim. Profissionalmente falando. E se é nesse momento que Jesus pede para largar? Fala assim, vermelho, agora Agora vem vem, viver e ser missionário. Vai tá pra ligado? África. Quando o barco tá cheio. Isso. Você É, largaria tudo. é pesado, né, mano? Hoje, por exemplo, Johnny, eu quero. Meu sonho é esse. Aí esse sonho se realiza daqui a algum tempo. Aí quando se realiza, Jesus olha pra você agora, larga tudo e vai fazer outra coisa. É, Né? Então, tipo, o é, cara tem que entender a obediência, né? exato. Eu acredito que eu largaria. Cara, o cara tem essa resposta pronta, né? Ah, eu largaria. Eu lembro muita vez, bem forte, uma vez no GP, naquela outra, né? A gente tava reunido, aí vieram uma pergunta, Douglas, se a tua esposa fosse abusada ali, estrupada na frente, né? O que que tu faria? Era uma série, eram umas 5 perguntas, né? Uhum. Ah, se tu ganhasse na loteria hoje, o que que tu faria? Ah, se matassem tua mãe ou tua filha, o que que tu faria? Eu falei, cara, eu não vou responder nenhuma dessas perguntas, eu não sei. Hoje a gente, o que que é o certo? A gente sabe, tem que perdoar, né? Aconteceu aquele caso das crianças ali em Blumenau, lá da escolinha lá, né? Teve aquele pai da criança, da filha, que perdoou o cara ali na hora, tava sendo entrevistado, era de manhã ainda, comecinho da tarde, e o cara falou, cara, agora eu vou ter que botar em prática o que eu aprendi com a palavra, que é perdoar o cara, sabe? Ele liberou o perdão. O que o Douglas faria, cara, eu não sei, só quando vai acontecer. Né? Muito Caraca, fortes. Tem afirmações assim que é fácil de falar, eu ia fazer tal coisa, mas e na hora? O exemplo da minha mãe foi parecido, cara. Imaginava, né, quando acontecia, quando minha mãe morresse, eu me via, sei lá, 3 meses deitado numa cama chorando, sabe? Quando veio a notícia, amor, parece que estão tentando reanimar ela. Tava debaixo do chuveiro, na água gelada. Eu falei, Senhor, ela é tua, cara.
Ela é tua, é um anjo que tu colocou na minha vida. Ela estava no meu casamento há 2 meses atrás. Ela é tua, faz o que tu quiser. Eu falei para amor, não tô conseguindo chorar, não tô conseguindo clamar para Deus, para deixar ela viva. Ela veio me confortar e tal. Ela falou assim, chora, chora. Não, cara, ela é tua, assim, ó. Vai fazer o quê? Não, cara, teve gente que nunca teve mãe, que foi abandonado pelos pais e, sabe, tanta coisa que acontece com pessoas próximas da gente, às vezes não conhece a história das pessoas, sabe? Então, assim, cara, senhor, ela é tua. Agora, se me perguntasse um dia antes o que que eu ia fazer, qual que ia ser a minha reação? É difícil, né, mano? É difícil a gente pensar numa situação que não É, aconteceu, né? exato, exato. E Então, hoje teu pai tá onde? tá lá em Pérola do Oeste, no Paraná, né? Ele continuou, permaneceu morando lá em Pérola, na chácara lá. E tá lá, mano, tá sobrevivendo, é um guerreirão, cara. Quantos anos tem? Tá com uns 59. Tá novão, cara. É. Pai de 64, vou fazer as contas aí. Eu acho que é É, isso. isso mesmo. 2024, 50, 59. E deixa eu te perguntar, Hum. qual é qual foi tua experiência mais, assim, louca, assim, como um cristão, assim, verdadeiro, assim? O que que você mais presenciou, assim? Cara, eu vivi isso aqui, cara, foi uma manifestação de Deus na Terra e eu participei, entendeu? Cara, tiveram algumas assim. Nem perguntou ali quando que eu me converti, né? Em 2012, mas foi um processo lento, né? Esses 10 anos assim, muito frio, né? Mais em banco de igreja e tal. A gente passou vários anos eu manda longe, sem congregar. 2018 a gente entrou no bola, também ali, né? Esquentando o banco de igreja e tal. 2020 para 21 que a gente começou a servir, né? Então, assim, a partir do momento que tu começa a servir, tu vai aprendendo mais a palavra, começa a conviver com pessoas que conhecem a palavra e tu vai se aprofundando no negócio, vai conhecendo mais o Espírito Santo. Então, assim, tive algumas experiências, mas não nem a galera que está mais tempo na caminhada, né? Mas eu poderia te citar duas, a questão da Batucada Abençoada e do Congresso de Florianópolis que teve no ano passado, retrasado em Floripa ali. E o Espírito Santo me levou aí para Lagoa da Conceição para falar do amor dele, cara. Foi muito louco. Tava rolando o moverzão ali. Foi durante a apresentação da Luma Eupídio, né? Ela tava ministrando e tal, a gente dando aquele manto, intercessão rolando ali e tal, orando pela galera para acontecer o moverzão. Eu me ajoelhei, cara, eu tô velho, né? Aquela bate os 30 anos, assim, o cara sedentário. Desde os 15, 16, se eu me ajoelho um pouco assim, dá umas dor no joelho, eu fico agoniado, não consigo ficar muito tempo de joelho, né, cara? Eu sei que na oração ali, cara, no mover, me ajoelhei de onde eu fiquei não sei quanto tempo ali, amando, clamando, o Espírito Santo queimando, cara. E eu passou um filme muito rápido assim da minha vida, principalmente da adolescência pra cá, como se estivesse me vendo em terceira pessoa assim, sabe? Tô Como se ligado. fosse o Espírito Santo De cuidando de cima. mim, cara, e o Espírito Santo cuidando de mim esse tempo todo. Então, assim, eu falei antes, eu e a Amanda, a gente se conhecia em 2012, de lá pra cá a gente nunca se largou. Teve uns 2 períodos que a gente que a gente terminou, vamos dizer assim, né? Mas foram Sim. períodos curtos e tal. E um desses, eu saí de casa e fiquei uma semana em Floripa, sozinho, rodando de Uber e tal. E foi uma chapaceira muito louca esse período aí, cara. Eu fui, né, com o carro alugado, rodar de Uber em Floripa. E no segundo, terceiro dia, tava rodando lá, entrou um maluco com um violão no carro, tá ligado? Aí eu ia deixando ele na Lagoa da Conceição ali e tal. Eu perguntei, pô, e essa viola aí, né, aqui que tu toca? E pois é, cara, tava no grupo da galera da igreja ali assim, tô me recuperando das drogas, não sei o que e tal. Pô, legal, mano, qual que é a igreja? Bola de Neve, ele falou. Eu tava com o boné pra trás, assim. Uhum. Ah, não essa igreja de maluco, essa igreja de maconheiro, né, cara? Ele olhou assim pra mim, né? Já rachei o bico. Eu joguei o boné pra frente e o meu boné que eu tava usando era todo preto, o símbolo do bola de neve, assim, tá ligado? Ele olhou, meu, cara, não acredito, não sei o que, trocou uma ideia, o Christian, o nome dele, o Japa. E, cara, ali foi muito usado por Deus. Foi um cuidado de Deus muito grande, tá ligado? Ele falou, Que massa, cara, mano. ele tava passando por um processo de luto também. Ele falou, cara, eu tava com o quarto da minha mãe ali, que ela dormiu, não sei, mais de um ano ali, eu acho bagunçado. Faz uma semana que o quarto tá limpinho, organizado, mano.
tá? Com uma caminha de solteiro. Ele falou, cara, eu tô até emocionado, eu vejo que é o cuidado de Deus contigo, mano. Vem aí comigo, cara, fica uns dias comigo aí e tal. Ele me acolheu, assim, tá ligado? E isso foi numa terça, porque era dia de célula. Aí chamou pra ir no culto quinta-feira. Eu fui no culto, resolvi quase que não fui, né? Cheguei no culto, dou de cara com o Valdeci, Valdeci, o é? Valdeco lá de Joinville, de Blumenau, do Jiu-Jitsu, sabe? O Valdeci tava morando um tempo em Floripa, o negócio da fundação de esporte lá e tal. Do nada, eu entro na igreja ali no bola um pouquinho antes do culto começar, tá o Valdeco lá. Então, para tomar um café e tal. Aí falou, pois é, né, Douglas, né, eu soube da situação, eu e da Amanda, não sei o quê, papapá, e a gente conversando, ele deu um testemunho do casamento dele, né, falou que passaram por tantas coisas, não sei o quê, mas permaneceram juntos, tal, 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 tal. Aí eu falei, pois é, né, Valdeco, pô, a Amanda foi te incomodar com isso, né? Aí ele falou, não, cara, não foi a Amanda, foi teu pai. Teu pai veio atrás de mim preocupado contigo, cara. Pá, quando ele falou isso Caraca. ali, me quebrou, tá ligado? Aí a lagriminha já Já escorreu, escorreu já. os olhos já. Porque o Valdecir mandava todo dia de manhã, ele mandava um devocional pra galera no WhatsApp. E o pai e a mãe lá no Paraná, cara, 800 km de distância, Receberam. recebiam diariamente dele. Então o pai tinha o Valdecir como uma referência, era o único contato que o pai tinha da igreja, que ele tinha o contato era o Valdecir. E pediu oração para ele, pediu ajuda pro Valdecir. E Deus, cara, fui parar em Floripa, caí na igreja, um maluco tava lá, nada combinado, nem me liguei que ele tava morando lá em Floripa e tal. Não, beleza, vamos ficar pro culto. Aí eu preciso contar um negócio pra fazer sentido. Pode falar que eu vou tirar a blusa aí. Aham. Quando eu fui pra Floripa, mano, quer pausar? Não, pode ir. Quando eu saí de Blumenau e fui pra Floripa, saí vazado, né? Saí de casa por causa de discussão com a Amanda e coisa e tal. Chegando lá em São José que eu liguei o celular. O que aconteceu? Eu saí de casa, desliguei o celular. Cara, na emoção ali, eu ia mandar mensagem pra alguém que tava saindo fora, daqui a pouco alguém ia me ligar. Eu ia fazer minha cabeça e ia voltar para casa. Só que eu tava decidido, não, eu tô saindo fora desse casamento, não quero, não é para mim, não mereço isso. Sabe a voz do inimigo ali, não mereço isso. Como se Jesus merecesse a cruz, né, cara? Então, e quando eu liguei o celular, meu pai falou assim, ó, cara, volta agora para casa. Foi uma ordem que meu pai me deu, né? Volta agora para casa. Não, pai, eu sei que eu passo, eu sei do meu casamento, né? Eu sou maior de idade, eu sei o que eu tô fazendo. Dá meia volta nesse carro, vai agora para casa. Não, pai, não sei o que eu tô fazendo. Desliguei o telefone. E continuei viagem. Aí deu esse vai e vem e tal. O culto começou. Primeira frase que o cara falou. Não era o pastor Digão, era. Eu não lembro o nome do maninho, ele tava até em Joinville, foi pregar um dia Foi lá. levar um livro? Não, né? Não. Não, então é outro. Mas pode ser, cara, talvez. Um baixinho, não vou lembrar o nome dele. Acho que tem um livro dele aqui. Mas eu troquei uma ideia com ele Hum, no final do culto até. pode falar. Cara, começou o culto, a primeira frase que ele falou: Irmão, escuta teu pai, volta pra casa. Acho que isso aqui, será? Não. Não, mas enfim. Mas enfim. Começou o culto, ele abriu o culto falando: Irmão, escuta teu pai, volta pra casa. Meu. Deu, nós se olhamos assim, eu Aldeci. Choradeira já de novo. Vaza agora. Choradeira. Então, assim, de chapaceira que eu tive, cara, aconteceu isso depois. Isso faz uns 5 anos atrás que aconteceu esse lance, né? No ano passado, na conferência que teve em Floripa, aí voltando para a história lá da ministração Lomelpild. do meu período e tal, antes do Rina pregar, comecei a orar e tal, e o Espírito Santo me mostrando o cuidado que ele teve comigo. Eu estava hospedado tudo naquela região da Lagoa da Conceição, em Rosto, não sei o quê, daí o maluco Christian morava ali na Lagoa também e tal. E quando a gente foi para Floripa, com o JP, com o Marcelo, os pregadores, a gente ficou acampado onde eles já estavam acampados, na Lagoa do Conceição.
no dia do congresso em Floripa, né? Sim. Mas não foi eu que escolhi, os caras já estavam lá e eu parei lá, tá ligado? E o Espírito Santo falou assim, ó Douglas, agora eu quero que tu vai lá na Lagoa da Conceição falar do meu amor para aquela galera na rua. Eu falei, Senhor, amém, Senhor, eu vou. Eu sou tímido, né? Eu comecei o podcast aqui gaguejando, né? Todo travado. Eu sou um cara ainda introvertido, né? Aham. E, cara, eu nunca senti tanta paz numa missão, cara, de ter que ir pra rua, sabe? Eu falei, amém, Senhor, eu vou. Aí no carro tava eu, JP, o Mazico. Aí isso era 2 horas da manhã que a gente saiu de lá, do congresso, né? Em Floripa, lá no Music Park, lá, É uma Music Music Stage, Stage, Music Park, isso. é. A gente saiu de lá 2 horas da manhã, lá de Floripa, da região norte de Floripa, no sentido Lagoa da Conceição. No caminho, falei da Chapaceira pro João, pro Mazico. O Mazico falou: amém, Douglas, eu vou contigo. A palavra diz, ide em dois, né? Cara, a gente chegou lá umas 3 horas da manhã. E o Mazico falando. Salve, Mazico. Salve, JP também. Eles estão, daqui a pouco eles estão comentando aí, ó. Amém. E o Mazico falando e papapá, e nós trocando ideia ali, cara, e muita gente passando, né? A Lagoa da Conceição ali, aquela Babilônia. Primeiro que a gente chega lá, meu, A pressão full, né? o que antes, há 5 anos atrás, eu achava, brilhava meus olhos, achava da hora, pô, galera, não sei o quê. Cara, a gente voltou ali agora, mano, é muita morte, muita treva, tu já outro Outra, ambiente, tá ligado, mano? Eu disse, cara, que Babilônia, mano. E o Mazico não fica de noite na rua. Por causa desse lance, né? Muita opressão e pá, ele era da noitada também e tal, enfim. Aí eu falei, dá um tempo aí, Mazico, vamos ficar de boa, né? Vamos só observar. Daqui a pouco vai aparecer algum maluco que Deus vai botar pra gente aí. A gente sentou na frente da farmácia. Cara, não deu 3 minutos, Johnny. Chega o cara cambaleando com uma bike e uma bolsa de viagem desse tamanho aqui. Caraca. Ele viu nós assim, ele começou a falar um negócio, né? Ô, posso não sei o quê, tipo, ele quis chegar, né? Ele ia Aham. pedir ajuda. A gente deu espaço, ô, senta aí, mano. Senta aí, mano. Senta aí, coloca a É gente. tu mesmo, tá ligado? O bicho tinha apanhado, cara, tava bebaço, sentou com a gente ali, cara. E, pô, falei do amor de Cristo ali e tal, sabe, acolhi o cara, nós abraçamos ele, choramos e rimos. Então, assim, foi uma chapaceira, tá ligado, Johnny? Então, essa é uma das experiências muito loucas que a gente teve. E agora do dia 2 de setembro, na Ah, Batucada? dia 2 de setembro foi pancadaria também, né, mano? E é algo que a gente vai ver os frutos aparecerem ainda daqui pra frente, né? Então, do ministério que começou do nada, né, do zero em Blumenau, né, com um cara que não sabe tocar nada, Nem o cara que não palma. tem ritmo, nada, né? Desorganizado, né, pastor? O pastor quando olhou pra você pensou o quê? É esse. É isso aí, cara. Hum. E dia 2 de setembro, em Blumenau, a gente foi convidado pela prefeitura de Blumenau para participar do desfile do aniversário Aniversário da da cidade, cidade, que né, top, cara? mano. Então, ali entre 90 grupos, em média de 96 instituições estavam presentes no desfile, né? Então, foi uma honra a gente poder glorificar o nome de Jesus no meio da cidade, na rua mais famosa de Blumenau, sabe? Entrar ali, cara, glorificar o nome daquela maneira, cara, aqueles tambores, com aquela vibração. Tinha mais alguma outro grupo falando de Jesus ali na avenida ou cada um tá puxando o seu? É o pessoal do polícia, câncer, né? Tinha, Escoteiro. eu sei que tinha outras igrejas, tinha sim outras instituições. Eu não cheguei né, a gente tá, como tá desfile, a Aham. gente não consegue acompanhar o desfile, né? Mas eu não sei como é que foi a pegada, para te falar a verdade. Não tinha lista ali, né? Não chegou a ter lista, né? Eu cheguei a ler, tinha muitos colégios tradicionais na cidade, né? Mas não lembro nada. E o mais bacana, assim, né, cara, que a gente tava lá, todo mundo com um único nome. Tipo, você é de Blumenau, eu sou de Navegantes. Tinha a galera de Floripa, a galera de Joinville. Tipo assim, a É. gente não se vê todos os finais de semana, nem todos os dias, nem mesmo uma videochamada, né? Inclusive, é algo que a gente tem que fazer
Também. essas reuniões, né? É, A cada 15 dias, ou nem que seja meia horinha ali, cara. sim. 20 minutinhos ali, galera, beleza, vamos orar junto, tá junto. Pra ficar mais entrelaçados os laços. Uhum. Mas mesmo assim, com essa distância que a gente não tem ainda, né? Mas eu vi que quando a gente chegou lá, era um só espírito, né? É um só espírito, mano. Então, tipo assim, a gente tava lá, pô, cara, todo mundo vamos lá, ninguém queria se aparecer mais que o outro, somente fazer aquilo que a gente aprendeu É. o ano inteiro, né? Que era tocar e levantar um altar de adoração para Jesus. Altar de adoração. E é engraçado que, tipo, o repórter que fez a cobertura, Uma delas, né? uma Uhum. delas, ele falou lá, e a galera da Batucada Abençoada veio falar do nome, veio trazer o nome daquele que caprichou em criar essa terra. É. Então, assim, você vê hoje o nome de Jesus sendo falado na televisão ao público, é como se fosse um, né? Porque o É. que acontece? É muita gente falando de coisas ruins na televisão. Uhum. Você liga a Uhum. TV, o jornal Só hoje. desgraça. Então, Só quando a gente fala sem. de Jesus, a gente fica até assim, meu, falou de Aham. Jesus, entendeu? Então, tipo, pra gente é um alívio, Aham. entendeu? Imagina, porque assim, ó, a gente vê tanto escândalo na TV e a gente acaba achando que é só aquilo. É. Uma vez eu escutei de um cara que falou assim, Entra na ó, bolha, né? não sei o quê, milionário foi preso com escândalo, milionário foi preso. A gente acha que todo milionário É. Fez alguma coisa é de errada com a coisa família. errada. Sim. Mas a gente esquece que existe milhões de brasileiros que são milionários hoje, legalizados, só que não traz ibope, né? Sim. E às vezes o que traz ibope é o cara que roubou e tá milionário e foi preso, tá desfilando. Mas aquele que trabalhou certinho, tem sua empresa, licitações. A gente tem uma empresa gigante lá em Jaraguá do Sul que, né, são milionários os donos dela, a WEG. Uhum. Uhum. Então a gente vê que não é tão divulgado. A gente sabe porque a gente é daqui, né? Sim. Mas o pessoal lá de fora não conhece. É. Agora se fosse um escândalo. É. Então as pessoas estão só esperando o escândalo para poder divulgar. Exato. E às vezes a gente acaba levando o amor de Jesus de uma maneira em que as pessoas não esperam. Passar no jornal, por exemplo, na É. rua, na É. 15, Com instrumentos, com samba, né? com samba, Com moto, como é os pregadores do do asfalto. asfalto. Você também faz parte dos pregadores? Não. Não, porque eu também não ando de moto, né? Ah, vai de carro. Até minha bike tá com os pneus murchos lá em casa. Arrumar ela, né? Trazer ela pra cá, deixar ela aqui, que eu vou andar de É verdade, bicicleta. é verdade. E assim, ó, eu vejo assim que o bacana, assim, ó, não é apenas só falar do nome dele. Sim, É estar pagando um preço para estar lá, né? Porque não é fácil estar lá. Não é só, tipo assim, chegar e vou. Existe um preparativo exato, antes, exato. existe uma luta antes, então a gente tem que deixar É, bem claro, existe uma luta, tem várias coisas acontecendo ali. consagração, né? Um jejum, né? E tudo que o cara sabe que precisa ir matando, matando a própria carne, né, Johnny? Cada dia mais, né? Não aqui a gente querendo se pagar De de certinho, né? espiritual ao ao. Espiritual ao que a gente ouviu hoje. Mas tem toda uma caminhada, né, cara? E o que tu espera para esse ano ainda, o restinho desse ano ainda? Cara, eu espero. Cara, pergunta difícil, mano. Pergunta difícil. Então, já que você não sabe responder, o que nós temos que fazer? Esperar, a gente vai só esperar, né? Falar o nome de Jesus, né, A mano? gente tem que, Proclamar o nome dele, né? é, a gente tem que pensar assim de uma maneira, a gente está em todos os Mas lugares, todos os lugares assim que a gente possíveis, né? sim. Jogo de futebol, prefeitura, tá Boa. lá. A pergunta foi ministerialmente, assim, da batucada, tu disse? A É, pergunta? Cara, eu espero verdadeiramente a gente dar um passo à frente, né, galera de Santa Catarina aqui, dar um boom. boa. Em Floripa, cara, o ensaio dele já aumentou para uma galera a mais Tu também, sabe saca? quantos bola tem em Santa Catarina? De quantas cidades ou de É, bola geral? cidades. Porque Blumenau tem duas, Floripa tem Blumenau tem duas, duas. tem a galera do Garcia lá também. Um salve pra galera E a do. galera do Garcia não tem ainda? O Jaziel tava no desfile com a gente, Ah, mano. é? É. É um maluco que ele foi na. Quantos membros tem lá no Garcia? Não vou saber te dizer. Quantos tem na sua? Em média, assim, de 300 por culto de domingo, né? Domingo. Da igreja, né? Votação dela, vamos Eu dizer. penso assim, porque assim, às vezes tem uns 4, 5 lá da outra lá, entendeu? Dá pra se juntar. É. É uma bandeira que a gente levanta, a gente já. Também tem O timbó. convite é sempre, sempre aberto, né? A galera Porque
A gente A tinha que galera tá ver, né, ligada. cara? Porque quanto mais pessoas estiverem em Santa Catarina, a gente puder ter depois de São Paulo, ser Santa Catarina o estado mais forte, É verdade. e quando a gente tiver algum evento, a gente tá todo mundo junto. Uhum, Jaraguá, uhum. a gente tem que Pissarras e Barra Velha. Pô, e muita coisa acontecendo, né, Johnny? Um ano que a gente tá. Blumenau entrou no ministério. Pô, o que? Umas 4, 5 vezes a gente já se reuniu, né? Eu vejo uma crescente aí, eu vejo uma maturidade nossa, né? A gente está sendo forjado, né, Johnny? Até com as coisas boas, com os desfiles, né, que acontecem de forma sobrenatural. A gente é forjado nas dificuldades também. Então eu creio assim que, cara, daqui para frente eu vejo a galera unida, cada vez mais unida, né? Então, das cidades unidas, cara, isso vai trazer, vai abalar as estruturas, tá? E As estacas realmente estão. eu acredito que essa situação aqui de mesa, né? A gente sentar, trocar uma ideia, É, é, falar, pô, tô errando aqui, poxa, eu tô errando aqui, tô acertando aqui. exato, E exato. pô, ali deu certo, será que dá pra fazer certo assim também? Compartilhar isso, né, cara? Quando a gente compartilha a nossa fraqueza, né? Eu acho que a gente consegue usar isso para estar melhorando, A né? gente tem que ir lá pro mês que vem pra lá, né? Pra gente dar um boom lá. Galera da Batucada que vê isso É, aí, é. podem esperar por nós, tá chegando lá, né? 14 de outubro vamos estar lá em Só não Santos. pede pra gente tocar, a gente vai já vai aprender, né? Não, eu quero tocar. O JP é um que falou, cara, pô, rodar 700 km e não poder tocar, eu vou ficar doido, porque ele quer levar os instrumentos, né? Ele quer levar, A mas acho que não preocupação dele precisa. de comer os instrumentos em carro ou van e tal. Eu tenho brincar, ó, JP, qualquer coisa, leva um tamborim no bolso, né? Ah, Esse aí tu toca. Garante beleza. esse. Ele toca. Não, não, de terceira. Mas lá é bom, porque lá tem bastante instrumento, né? Sim. Em Santos. Então, eu acho que por falta de instrumento não vai ser. Mas eu tô numa expectativa grande. Não sei como é que é esse lançamento, se a gente vai fazer um ensaio geral com toda a galera, né? Do samba que Sim, a gente já toca, entendeu? provavelmente. A ideia eu acho que é essa, né? Passar o samba enredo e não só deixar a gente escutar, mas Isso. já, cara, E ó, tomar vamos lá. tocar, é aqui, ó. A gente podia levar as bandeiras, né? Pelo Com menos. certeza é uma boa. Pelo menos dobrada, né? Bambu não dá pra levar por causa Não. da distância. É. Mas bandeirinha, vamos levar, mano. Levar elas, a gente pode levar elas Com as certeza, duas, as bandeiras, pra gente poder fazer com certeza. aquele boom lá. É, cara, E, e a gente poder trazer eles também pra cá, né, cara? também. Acredito que a gente indo, a gente acaba abrindo uma porta, né? Já tá profetizado, né? Quero encontrar o Léo lá também da de Presidente Prudente. Só ficar quantos km pra eles lá, mais ou menos, sabe? Não? Deve dar uns 200, né? Ó, galera de Presidente de Prudente, comenta aí quantos km dá entre lá e até Santos. É isso aí, mano. Mano, Uh, cara, a gente tem bastante coisa assim pra trocar ideia, é. entendeu? E eu queria comentar alguma coisa ali. Não, cara, é isso aí. A questão das bandeiras. Não, eu só lembrei de fumaça, né? O Brunão queria fumaça aqui no desfile de Blumenau, aí não podia por causa de cachorro, né? Idosa, enfim. E muito público do lado ali de espectador. Mas quando junta os jogos de fumaça, mano, com bandeirão, com artéria, com dança profética, mano, os bumbo ali, os tambor no grave, cara, E a presença de Deus é incrível, é né? incrível, mano. Que a gente tá ali, a gente. É incrível, cara, porque, por exemplo, a primeira vez que se reuniu Joinville, Blumenau e Floripa foi nessa conferência de Floripa que eu tava falando agora, daquele moverzão todo. Olha como o lugar, quando é consagrado para o Senhor, quando existe ali uma consagração de quem tá ali, né? Não da estrutura, porque é só Sim, construção, né? sim. Mas quando a igreja tá num propósito, mano, cara, a gente nunca tinha tocado Junto. junto, nunca, nem ensaio. A batucada Blumenau, os instrumentos não estavam nem sujos, não tinha nem marca de mão direito, cara. O instrumento tava novinho, tá ligado? Cara, a gente tocou muito top, assim, ó, fluiu Que muito top, massa, mano. muito massa, meu, foi animal, assim. É a mão de Deus, né? Vai juntar a galera aí, né, A nossa dependência vem dele, né, mano? com certeza. Tudo que a gente faz, o nosso ar que respiramos. É. A gente acorda, a gente vai dormir agora, tipo, né? Pra quem não sabe, a gente tá gravando quase 3 horas da madrugada esse podcast. Porque Deus tocou no nosso coração. Na verdade, a real é É essa, cara. verdade, Porque é a verdade. gente não.
a gente escuta uma ministração, a gente tem que dar uma resposta para ela. É. Para que Deus fala no nosso coração, senão acaba esquecendo. Porque assim, a gente não pode se abastecer de Deus somente no domingo. Exato. Como é que a gente vai recarregar no nosso celular somente no domingo? A gente tem que, É, assim como a gente tem que se abastecer de Deus todos os dias, exato. dar uma resposta para Ele. Eu Posso ve botar em ação, né? em ação. Oração, se a gente for dividir a palavra Orar oração, é orar com mais ação, ação. né? Com ação, né, cara? E a gente vê muita gente hoje, foi até uma palavra que Deus me deu, Uhum. pessoas com bastante frutas podres nas mãos, entendeu? É. Frutas podres fede, entendeu? Uhum. Essas frutas podres na mão são pessoas que eram para estar alimentando multidões, É verdade. mas guardaram para si e ela Verdade. apodreceu. Então a gente acaba não conseguindo nem chegar perto de algumas pessoas, assim, entendeu? Espiritualmente, entendeu? Pessoas que eram para estar avançando, cara. Então ela tem que se livrar dessas frutas podres que já não servem mais para nada Uhum. e ir atrás de Deus e se. Cara, e tem uma chapaceira, tá? Esse lance de fruta assim, ó. Me veio um dia do nada lá no Campa Macho, que teve em Pode Bombinhas. falando. E sei que o irmãozinho lá pediu oração, o cara que tava no processo de libertação das drogas e tal. Eu falei, pô, mano, eu te vejo como uma fruta que Deus está pronto, tá no processo final de amadurecimento ali que Deus quer te usar, mano. E que às vezes a galera perde o caminho porque acha que a questão de gerar um fruto, né? De ser um fruto que o cara, sei lá, Deus me chamou, mas eu preciso ser um pastor, por exemplo. Sim. É só um exemplo aqui, né? O cara não se torna e se perde. Enfim. E o que dá para fazer com fruto? Dá para fazer suco, dá para colocar no bolo, dá para comer direto no pé, dá para colocar na comida salgada, na comida doce. O fruto vem para alimentar o ser humano, vem para alimentar os animais. Cara, é uma chapaceira. Dessa vez É milhões de só os coisas, malucos cara. aí que vão entender, né, Fazer uma, cara? fi- fazer uma ração, fazer um monte de coisa, mano. Muita coisa, mano. Remédio, Remédio, chá, chá por aí vai. e por aí vai, né? A chapaceria vai longe. Então, assim, às vezes a gente se prende em um chamado. Poxa, eu quero fazer tal coisa na igreja, mas essa coisa não evolui. Cara, talvez. Calma, vai chegar o teu tempo. Aproveita para ser usado no trampo, na rua, lá no ponto de ônibus, no terminal, dentro de casa, principalmente dentro de casa, né, mano? Isso, a gente está assim, vamos dizer, 2 anos caminhando melhor com Cristo, então, cara, ali é o primeiro ministério, né? Ali a gente vê a principal mudança. Ah, pô, o Douglas está dizendo que a casa dele é perfeita, meu, pelo amor de Deus. Se a galera fosse acompanhar o nosso dia a dia aí, tem muita, muita, muita coisa para ser consertada, muita coisa para melhorar, né? Mas assim, o fruto tá aí para ser usado, mano, para ser esmagado, Ser consumido. para ser consumido, entendeu? Para gerar mais fruto. E a gente faz isso dando esse fruto, mano, também no trabalho. O maior testemunho que nós temos que É, dar não é dentro da igreja. exato. Né? Na igreja, beleza, já não Sim. tem nem que se falar dentro da Não, igreja, não tem nem sim, que se sim, comentar, né? Ele é um ambiente espiritual. sim. Mas o maior testemunho que a gente tem que dar é com o de fora. É fora, né? O significado da igreja é esse, né, Johnny? É de dentro para fora, né? Eu E, lembro muito bem e, da pastora Rogéria pregando sobre isso alguns anos e atrás. trabalho, principalmente, casa, como sua casa está fluindo, é como seu ministério vai fluir, É, entendeu? Tipo, às vezes a gente vê casamentos divididos, mas o cara dá só atenção pro ministério e a casa está exato, em ruínas, entendeu? exato, exato. E não flui um nem flui o É, outro. é. Então, cuidado de casa. Amor, eu posso ir na benção, entendeu? Vai, amor, vai na benção, entendeu? Uhum, Tô contigo, entendeu? uhum, Então é isso, os dois poderem chegar, entender quem é Deus, entendeu? é, Porque assim, ó, às vezes a gente acaba falando que tá entrando no ativismo, tal, por aí vai. Mas, por exemplo, no meu caso, minha esposa ama que eu vou pro culto. Por quê? Porque ela uhum, viu o marido que ia pro bar. uhum. Aí drogava, Boa, bebia, ficava 3 dias fora, exato, exato, chegava em casa fedido. Então, se eu for para a igreja todos os dias, ela dá glória a Deus, porque ela entendeu o meu chamado. exato. E ela viu o passado.
Ela presenciou a dor do passado. Uhum. Então, se um dia ela falar isso, eu vou lembrar dela do velho Johnny, que ia pro bar. E ela, na hora ela vai entender, não, eu prefiro meu marido dentro da igreja do que ir no bar, pro É. bar. Até esse dia eu lembrei do testemunho do pastor Ibirá, né? Ele deu esse testemunho também. Na conversão dele, cara, ele ia para as praças, subia num banquinho e pregava ali, evangelizava ali a galera nas praças e tal, né? Radicalzão, aquela loucuragem, né? E aí ele falando com o irmão dele no telefone, daí o irmão dele liga num desses momentos, né? E Birá, tá onde? Não, tô aqui na praça aqui evangelizando aqui, cara, tá aqui, né? Falando em voz alta do amor de Jesus e tal, porque ele fez por mim. Aí o irmão dele responde assim, pô, não, aí tá dando dinheiro pro pastor. Ah, vai ficar biruta, né? Vai ficar biruta igual esse pastor, vai dar dinheiro pro pastor, não sei o quê, vai, né? Vai virar fanático, não sei o quê. Aí o pastor fala, então agora tu tá preocupado com isso. Meu dinheiro vou estar entregando para Deus, para a igreja, mas quando meu dinheiro ia para a cachaça, ia para as drogas, tu nunca se importou, né, cara? Então é uma pancada, né? Tipo, quando tava na merda, ninguém se importava, né? Não, não, E hoje em dia, quem pede, muitos desses pedem conselho pra ele, né? é verdade, Quando o mundo tá é verdade, desabando, né? Nós somos é, a resposta que o mundo espera. é verdade. E A questão eles anseiam, né, pela manifestação dos filhos, dos né, filhos, mano? né? Isso é muito louco, né? E a gente tem que se manifestar, mano. Eu falo É, pra você, a gente é pra estar voando, entendeu? A gente não pode exato, aceitar. Jesus deixou uma promessa para nós. Vocês farão coisas maiores do que eu fiz. exato, Mais maiores do que eu fiz, né? Do que eu. exato. É a mesma obra, né? É a mesma obra. E às vezes a gente não quer aceitar essa promessa. Não. A gente se conduz para o culto só de domingo e pronto. Serviu uma escala, mal-humorado, É, entendeu? Às vezes, pô, ninguém tem um dia perfeito sempre. exato. Jesus mesmo falou, né? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Bom, hein? O bom ânimo, ele acaba com os planos do inimigo. É, Então, qual é a receita do dia mal? Bom ânimo. bom, hein? E o bom ânimo, ele não vem de Deus. Ele fala assim, ó, tenham um bom ânimo. Ou seja, você tem que colocar para fora. Tenham, né? Então, tipo assim, eu vejo que, tipo assim, eu não tô te dando um bom ânimo, não, tenham. Você cria o bom ânimo, tá ligado? Uhum, Depende de você. uhum. Eu acho que às vezes no dia mal, às vezes até um modo de Deus se afastar um pouco para ver como você vai reagir àquele dia mal. Se você vai murmurar, se você vai amaldiçoar a Deus, se você vai falar blasfemas contra o Espírito Santo, se você vai desistir de tudo que Deus fez na sua vida por um dia mal, né? Uhum. Eu falo que um dia mal, um capítulo mal não acaba com uma história toda, né? É. E às vezes a gente tem um dia mal e a gente acha que é o fim da nossa história. E muita gente desiste, né? Eu falo isso baseado em Judas. Uhum. Ele errou como todos os outros. Sim. Ninguém foi, todos abandonaram ele. Uhum. Só que ele, né? E se ele tivesse se arrependido? Jesus também não poderia ter encontrado ele, entendeu? Eu, Tivesse esperado um pouco mais. eu creio que, tipo assim, sinceramente, não vou falar que ele, né, ele tá no inferno, ou não sou digno de falar isso, Uhum. Uhum. entendeu? Mas eu acredito que no último momento ele pode ter se arrependido. Essa é a minha Sim, esperança. sim. Porque, cara, Jesus escolheu ele. E era necessário que um traísse Jesus. Uhum. E Jesus sabendo que era ele, será que Ele já Jesus, sabia. desde o começo já sabia? E Jesus tinha amor por ele. Uhum. Tem amor por ele, entendeu? É muito louco, né, cara? Jesus, qual que foi a maneira de Judas mostrar ali para os romanos quem era Jesus? Porque na Né? época não tinha WhatsApp para compartilhar a foto de Jesus, né? Através de um beijo, né? Através de um beijo, cara. E, pô, Jesus era Deus, ele sabia que aquele beijo representava a traição de Judas. E levaria Jesus Cristo à crucificação, né? E Jesus fala assim, amigo, o que tu faz aqui? Cara, isso é muito louco, porque eu vi um vídeo de um não sei se é parapsicólogo, um cara, né, que estuda comportamento humano e tal. E ele falou assim, ó, o ser humano mais controlado que existe, a melhor reação que ele pode ter diante de um cara que te dá um beijo
esse beijo vai representar a tua morte, os caras vão te matar por isso, a melhor reação é o quê? É o cara ficar calado. O silêncio constrange, o silêncio fala muita coisa, né? A reação de Jesus foi chamar ele de amigo. Jesus nunca pecou, cara, e não foi assim um amigo sarcástico ou irônico, ou não foi um amigo assim, ah, pô, vou chamar Jesus de amigo para deixar ele constrangido com vergonha. Não, porque Jesus realmente era amigo, viu Judas como um amigo, tá ligado? Ele sabia disso, mano. Cara, Jesus era muito perfeito, cara. Jesus era muito perfeito. E esse lance de um dia mal, né? Talvez, não, talvez Deus não se afaste da gente. Não que ele se afaste um pouco para deixar mais. A gente se afasta dele no dia mal, né? A gente se deixa levar pela circunstância, pelo que está acontecendo. E, cara, muita coisa acontece às vezes por falta disso, né? De mesa, de desabafar, de receber uma exortação ou de pedir uma oração. Ou muita coisa acontece por falta da liderança observar aquilo e orar, né? Tu comentou ali de estar cansado, de ter aflições. Cara, quantas aflições a gente não, né? A gente estava compartilhando até ontem à noite com as nossas esposas junto. Quantas vezes o cara vai cansado servir? O cara vai. Pô, o cara dizer que vai todo dia servir com entusiasmo o ano inteiro, que nunca foi cansado ou não, né, querendo desistir. Pô, é Fatigado, mentira, às vezes o né? cara tá Fatiga, né? É fatigado. cansaço, né, mano? Mas quantas vezes nossos líderes chegou, poxa, e percebeu isso e orou por nós? E repreendeu o espírito de cansaço, de murmuração, de rebeldia. É isso que nos traz de volta para Cristo, né? É esse o apacentar que os pastores têm com as ovelhas, esse cuidado, né? Esse cuidado que eu preciso orar todo dia para Deus e pedir, Senhor, me dá esse senso de cuidado com a galera da batucada, com a minha esposa, Senhor, me dá esse senso De de proteção. proteção, de cuidar, né? Da nossa família, dos nossos amigos, de quem está do lado. Então é um olhar mais atento que o cristão que a gente tem que ter, né? Cristo, eu acho, e nos convida para ter esse olhar mais atento. Sim. Pô, quanta coisa, mano, que fosse da época do mundão, o cara não daria bola, mas a gente começa a enxergar com outros olhos, né? É motivo de oração. Senhor, tira as escamas dos meus olhos espirituais, nos capacita para ver as coisas, e não só no momento de treta e coisas espirituais, cabreiros, não, pô, é pro dia a dia, né, cara? Quantas vidas não poderiam ser salvas por uma oração? Pô, cara, eu tava trabalhando esse dia pintando um apartamento, daqui a pouco o cliente manda a mensagem, Douglas, o que que tu fez aí? Mandou a foto de alguém da rua para o apartamento que eu estava trabalhando, cheio de carro de polícia, bombeiro. Aí fui na janela assim, o caminhão do ML, cara. Fui olhando e tal, o cara abriu assim o gavetão, preparou o gavetão. Ah, uma moradora se suicidou naquele dia, cara, no prédio, mano, No que tu tava? onde eu tava trabalhando, tá ligado? Assim, assunto pesado, né? Talvez até tenha que editar, não sei. Mas assim, falta de oração, né, Johnny? Falta de Falta de um. oração, cara, Será que não de um passou nenhum cristão do acompanhamento. lado dela e. É, até na vida, né, mano? Até na vida, né? Então, assim, pessoas próximas a nós, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter mais atenção com adolescentes. E tu vê, eu não sei a idade que tinha e tal, mas eu vi que era uma mulher adulta, né? Mas, assim, é um tema que a gente precisa falar mais na igreja, a gente precisa ter mais esse cuidado dentro de A gente casa, né, precisa ter cara? sensibilidade, né, cara? Ter essa Porque às vezes a pessoa sensibilidade, mano. fala. Se eu te perguntar, Douglas, tudo. Sim. Eu te vi agora. Uhum. Douglas, tudo bem? Você vai falar tudo? Só É, que não tá tudo bem, é, cara. é, Você tá mentindo, é. entendeu? Às vezes, tipo assim, não é que tá tudo bem, cara. Às vezes a gente tem medo de falar nossas. Pô, cara, ó, hoje eu não tô legal, aconteceu isso, entendeu? Isso talvez, né? Você também não vai abrir com Uhum. qualquer pessoa. Exato, exato. Você não vai, a pessoa vai te contar, não, vem cá que eu vou te contar. Não sei, Uhum, não, você tem, uhum, cara. uhum. Mas eu acho que a gente tem que ter pessoas que a gente possa contar e te falar assim, cara, eu tô um dia mal, cara, ora comigo. Mesmo que a pessoa, ela, ela também tá passando por um dia mal. Sim, sim, Mas se vocês dois orarem junto, cara, entendeu? E às vezes aquela pessoa tá precisando falar algo que você precisa. exato, E às vezes a gente acaba errando nisso, cara. A exato. gente não pede ajuda. É. A gente fala assim, cara, ó, preciso de ajuda, mano. Ó, o dia tá difícil hoje.
Ó, Johnny, eu vou fazer um serviço agora ali, vou entrar no orçamento. Abençoe junto comigo, ore aí comigo aí, porque, né? Mas a gente sente falta disso, né? Precisa, essa concordância faz mover os céus, né, cara? Então, é a importância de congregar, né, Johnny? De estar numa igreja, cara, uma igreja, né, séria, né, que tem a galera ali no mesmo propósito. O cara não tá sozinho. Eu uso o exemplo de academia, né? Olha o cara bombadão, é quem vê. Você tá indo, você tá indo, né? Mas vamos supor, meu objetivo aqui é competir no, sei lá, né, nas Olimpíadas. Cara, tu quer ir para as Olimpíadas 2020 e tanto? Quero. O que tu tem que fazer? Tu vai ter que ir na academia, vai ter que mudar a tua alimentação, vai ter que ter um nutricionista, um fisioterapeuta, vai ter que ter um cardio, vai ter que ter uma série de acompanhamento ali, né? Ou seja, o teu ciclo muda, as pessoas ao teu redor mudam, já não vai estar indo para balada, tu já não vai estar indo comendo qualquer coisa a todo momento, não vai estar tomando qualquer coisa. Toda a tua vida tem que mudar, né, para um atleta que quer chegar em alta performance. A igreja, o congregar, eu vejo que é a mesma situação. Pô, eu quero. Tem né, a galera que, não, eu sirvo a Deus, eu e Deus que busco Ele em casa e tá tudo certo. É um Deus só, não sei o quê. Cara, mas olha a falta de congregar, a importância de ter um irmão ali para te levantar, para te Sim, falar, poxa, não, na palavra tá escrito isso, mas ela significa isso, 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 isso. sim, Ter esse acompanhamento espiritual, né? Poder desabafar. Então, assim, a partir do momento que começa, eu sirvo ali no domingo, na quarta, quinta, não sei o quê. A tua semana já está diferente. Tu tá se alimentando da palavra, não só no domingo, mas vários dias na semana. Isso faz diferença, cara. Essa bom, comunhão, né? Essa intimidade. A partir do momento, né, eu vejo isso é uma opinião minha. A partir do momento que a gente tem mais intimidade com outros cristãos, a gente acaba tendo mais intimidade com Deus também, sim. sabe? É uma engrenagem, uma coisa leva a outra, né? E a gente precisa estar envolvido, né? Eu penso assim, ó, por exemplo, assim, ó, a gente vive numa comunidade, né? Um Uhum. grupo de pessoas ali, e a gente acaba sendo a média dessas pessoas que a gente Sim, convive. sim, Só que às vezes Deus quer que você cresça um pouco mais. Só que muitas vezes, brother, a gente acaba não fazendo aquilo que Deus quer que a gente faz, com medo de magoar aqueles que estão na média. sim. E média, né, significa morno, né? Uhum, E o uhum, forno Deus, né, me uhum, traguei da minha boca. uhum. Então, assim, eu vejo que às vezes a gente tem muito para crescer, É. não crescemos, porque assim, ó, quem se destaca leva paulada na cabeça, né? Uhum, Dos uhum, seus, uhum, primeiramente dos seus. uhum. Por quê? Porque quando você começa a destacar, você cria automaticamente um senso que os outros também começam a se despertar. E muitos não querem se despertar. Não. Muitos só querem viver aquela vidinha, entendeu? Aquela Sim. vidinha básica, tradicional. Então, quando você começa a se destacar e avançar no reino, em qualquer lugar que você for, Uhum. tô falando não só de reino, mas de Sim, trabalho, sim, família, qualquer lugar, escola. Então, você começa a se destacar, você vai ser alvo, sim, entendeu? sim, Mas é melhor você ser alvo do que você ser médio, sim. mediano. Uhum, E a gente tem muito costume de ser mediano, uhum. porque o mediano, ele se acostuma com aquele cenário e ele não faz mais nada daquilo que é pedido. É. Quantas pessoas que eu conheci que vieram de outros lugares para cá com um gás, fazia e começaram a andar com pessoas medianas, elas se tornaram medianas, Sim. entendeu? Isso é ruim, Uhum, porque uhum. a pessoa não evolui mais. Sim. Ela fica naquela mesma vidinha, porque ela entendeu que os mais velhos já estavam levando aquela vidinha e ela não quer magoar os mais velhos. Uhum. E ela acaba matando o chamado dela, matando as pessoas também, que não tem aquele senso de despertar. Tem uma passagem da Bíblia que é ali em Atos, ali, em que a galera tá ofertando, é aquele casal que vende propriedades, Safira e. Não vou lembrar. Safira e. Não vou lembrar o outro nome agora. Uhum. Mas eles vendem a propriedade e eles entregam só uma parte, né? Ali aos pés dos apóstolos. E, e eles são fulminados.
né? Eles são caiu morto, o marido depois, né? Eles são mortos. Uhum. Por quê? Olha só como é que é importante a gente entender o ambiente que nós estamos. Aquele povo de Atos 2, eles estavam vivendo um amor de dar tudo. Uhum. Então todas as pessoas que estavam na fila elas estavam dando tudo. Só que esse casal não, ele esqueceu de ser esperto. Ele que está no mesmo ambiente que tem gente dando tudo, dando apenas um pouco. Uhum. Uhum. Então é muito complicado a gente estar num ambiente em que muitos estão dando tudo e a gente quer estar nesse Pagando o preço. ambiente pagando o preço. E a gente quer estar nesse ambiente de todo mundo entregando tudo, dando apenas um pouco. A gente é Uhum. fulminado, Uhum. entendeu? Então isso é muito sério. A gente vê muitas, às vezes muitas pessoas que querem estar num ambiente de glória, dando apenas um pouco, Sim. entendeu? Uhum. Para Deus. Uhum. Então assim, Uhum. aquela galera ela foi fulminada eu vejo assim, que ela foi fulminada por isso, porque ela estava num ambiente de glória em que todos estavam dando tudo. Sim. E eles só queriam dar metade, ou Uhum. pouco, não sei qual a porcentagem agora de cabeça. Mas eu vejo que eles queriam estar nesse meio ambiente, entendeu? Dando apenas um pouco. Eu falo isso pensando que, cara, se algum grupo nosso que nós estamos aumentar o nível de intimidade, de presença, de busca com o Senhor, é melhor que a gente esteja no meio. É verdade. Porque senão a gente fica para trás e a gente quiser participar, a gente é fulminado. Por isso que a gente vê, às vezes a gente vê muita gente saindo de igreja, indo de pulando de galho em galho, de igreja em igreja, porque ela vê uma galera que está dando tudo, que vai na segunda para isso, da terça para célula, na quinta que tem culto, no domingo tem culto. A galera, cara, a galera tá dando tudo, mas ela quer estar no meio de tudo. Aí ela Uhum. fala, pô, mas fulano não me chama. Mas você também só quer estar só quer estar no churrasquinho no final de Sim, semana. sim. Você não quer estar pagando o preço ali, Uhum. Nos nos bastidores, né? bastidores. É. Então, Tem isso. tem um versículo da Bíblia que fala assim que os órgãos que mais têm valor, são mais importantes, são os órgãos internos, Uhum. que ninguém vê, né? Porque o coração a gente não está vendo. Uhum. Tira o coração, a gente consegue ver? Pois é. Tira o nosso cérebro, a gente consegue ver? Não. Agora tira um braço, consegue. É. Tira um olho, consegue. Perde o nariz, consegue. Tira Boa, a orelha, consegue. boa, faz E- sentido. Entendeu? Então, assim, os órgãos que estão dentro da gente que a gente não consegue ver são os mais importantes. E às vezes tem muita gente nos bastidores que é muito mais importante do que às vezes aquela pessoa que está só Glória a Deus. mostrando, né? Loucura. Loucura, né? Algo importante, né, Johnny? Essa questão de destaque, né? Até para a galera entender que isso às vezes está em julgamento, né? Os caras estão falando de destaque, estão buscando reconhecimento, estão buscando crachá. Pode entender essa Status. palavra destaque como status, como um ranking ali, como que é? O primeiro, segundo, É, terceiro ali. Eu vejo o destaque como uma palavra separado, né? O cristão, ele é separado por Deus. Nós somos chamados a ser separados do mundo, né, cara? Então, só um complemento do que tu estava falando ali, para a galera não interpretar de forma errada, né? sim. Como algo carnal, como algo de status, mas é isso, cara. Nós somos separados. Então, cara, a gente já está estragado pro mundo, né? Não, já não serve mais, Já não né? serve mais, né? É que nem esses dias eu vi o pastor, acho que é Anderson, falou assim, cara, você é bonito hoje porque a unção de Deus está sobre a sua vida. Eu falo assim, as mulheres dão em cima de você hoje porque tem a presença de Deus sobre a sua vida. A glória de Deus está sobre a sua vida. Entendeu? Olha lá em Sodoma e Gomorra, os anjos, que os caras queriam abusar dos anjos. A glória de Deus estava sobre os anjos. Uhum. Aí ele fala assim, se você pensar em sair da igreja, do ministério, cara, você vai ser aquele bananão que fica com a mão no bolso esperando a menina chegar em você. E ele é um pastor, Anderson Silva, se eu não me engano. Uhum. Uhum. Ele falou assim, cara, a glória de Deus está sobre a sua vida. Quando você passa na rua assim, uma mulher olha para você, ele falando, Uhum. não é porque você é bonito, mas você é feio pra caramba. É a glória de Deus está sobre a sua vida. E muita gente pega a glória de Deus e mistura. Acha que ele é o bambambam, bam, bam, Uhum. que ele pode fazer o que ele quiser, entendeu? Então, assim, ó, cara, baixa um pouquinho a bola. Uhum. Entenda que a glória de Deus está sobre a sua vida. Entenda que se você tirar ela, mano, você é um Já cara era. comum, entendeu? E não serve pra nada, não serve pra ser pisado. Sim, Forte, né, é mano? forte. E, cara, a gente não.
tem poder de nada, né? Nem Quantas, de ve- levantar um cílio, quantas né? vezes Se não você for. trabalhando, pintando, não aparece uma mulher com um olhar diferente para você, Sim. né? Então, tipo, você acaba assim, poxa, mas tá olhando com um olhar diferente para mim. E a gente sabe que, né? Então, ou o cara, ele deixa o coração dele Se inflamar levar, com né? aquilo ali e cai, Sim. porque muitas pessoas hoje caem hoje adultério, Uhum, né? uhum. Quantas pessoas a gente Sim. viu aí, não só no nosso meio, mas em tudo. É. Por quê? Porque deixou se seduzir, cara. É. E é muito sério hoje em dia, né, cara? As pessoas não estão dando mais valor pro casamento, né? A cultura, né? A cultura vem implementando isso. Ah, o casamento não é importante. Eu vejo até, eu notei no Instagram alguns perfis destacando com questão de divórcio. Tipo assim, ah, eu sou um divorciado. A divorciada, ela tá lá bombando com conteúdo para quem é divorciado, sabe? Sim. Enaltecendo esse lance, sabe? E o cristão, ele vem como uma contracultura agora, né? Então, principalmente agora. O que eu quero dizer com isso? Alguns anos atrás, o rap era contra a cultura do negócio. O cara cantar um rap, né? O cara ser um rap dos Era anos, marginalizado. anos 90 e início dos anos 2000 era marginalizado. A TV não gostava disso, a TV não chamava os caras. Agora os caras estão na Xuxa, estão Em em tudo tudo. que é canal aberto aí, Virou os MCs. entendeu? Agora o cristão, onde é que está o cristão? Na grande mídia, né? Agora nós somos a contracultura, mais do que nunca. Top. Mais do que nunca a cultura cristã tá sendo rejeitada, né? Mas já estava escrito também, né? A gente tem que trazer a cultura do céu, né, É, cara? Independente de onde nós estivermos, igreja, é, a gente foi chamado para encher o céu. exato, exato, Eu evangelizei um irmãozinho na rua ali. Mas ele não foi para sua igreja, glória a Deus, ele foi para outra, exato, foi para a assembleia, é, e que Deus prepara uma pessoa lá para cuidar dele. com certeza. E às vezes a gente tem esse egoísmo de Uhum. achar que a gente só deve cuidar A placa, dos né? nossos. É, Mas aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. E às exato, vezes a gente peca muito porque a gente só quer encher o nosso celeiro, exato, né? Só quer encher aquele banquinho que está do nosso lado. Mas a gente esquece que às vezes essa pessoa não é nem daqui. com A certeza. gente às vezes deixa de falar de Deus porque a gente só acha que devemos encher o nosso próprio celeiro. É. Aí tu vive num clubismo, né? Aí você é um religioso. É, Aí você fala de religião, mas você é pior do que um exato, religioso. exato. Você fala do irmãozinho lá que acendia a velhinha para a imagem, mas você é um religioso, de É. placa. Idolatra Endurado uma placa, uma prancha. homem. É, exato. Isso é muito Isso, sério, é. né? E a gente fala até como a pessoa às vezes está ali, pô, sou da mesma igreja, mas, poxa, estou adorando uma Sim, placa. sim. Ministério, né? O ministério, entendeu? O meu ministério. Ó, eu Uhum. estou usando a cabeça de outro ministério. Sim. Eu não sou desse ministério, Uhum. mas eu tenho uma responsabilidade de apoiar esse ministério. Exato. Eu não faço parte, mas eu não posso negar, entendeu? Porque eu não posso estar em todos os lugares. Sim, sim. A gente tem que aprender a apoiar os irmãos que estão crescendo. E muitas vezes, brother, a gente vê gente crescendo do nosso lado e às vezes muitas pessoas às vezes querem puxar o tapete, Uhum. entendeu? Ah, pô, o fulano tá avançando e tal. Poxa, eu vou começar a ficar de olho nele, entendeu? Então acaba, né, É, querendo atrapalhar. sim. Pede alguma coisa, demora tudo é mais difícil. Uhum. Aí quando outra pessoa pede é mais fácil. Uhum. Então a gente tem que estar bem, poxa, rodeado de pessoas que estão com essa mesma visão de reino. Verdade. Reino. Reino, e o engraçado é que para ser cristão não é fácil, né? Não é, cara. O cristão ele tem que fazer tudo bem feito, É. ele tem que dar um bom testemunho com os de fora. Se ele estiver devendo, ele não pode, de qualquer lugar que ele estiver devendo, banco, farmácia, esquininha da casa, aquela Uhum. continha que é Uhum. Sim, anotada o ali, fiadinho enfiado. fiadinho, É, ele tem que chegar lá e dar uma satisfação, porque ele não exato. pagou. Exato. Ó, fulano, tô te devendo alguma coisa aqui. Não tenho dinheiro. Feio não é dever, feio é você negar a dívida, né? Exato. Fala assim, ó, Perfeito. cara, às vezes, não, aconteceu um problema, às vezes acontece.
Às vezes você Circunstância, fez uma dívida para cá, tá esperando um pagamento daqui, esse pagamento daqui não veio e você ficou na dívida. é diferente do pegar um empréstimo, financiar um carro, você, não, eu vou pegar Estourar. aqui porque eu não vou pagar mesmo. Estourar. Às vezes você faz uma compra lá de tinta, no exemplo, Sim, né? Fez lá 100 mil de tinta, mas é, você tem 200 mil para receber. Você pegou para pagar dia 15 aqui. Deu dia 15 eles não pagou, vou pagar só dia 25. Tem que dar uma satisfação para eles. Falar assim, exato, cara, ó, vai atrasar um pouco, entendeu? exato. Isso é um bom testemunho. É. Eu falo que eu já fiz isso já, Sim, sim. tipo, de às vezes, até banco mesmo, ó, tô devendo, tô ligado que tô devendo. Independente de Mas, ser banco ou cara, não, né? qualquer pessoa. E aí muita gente, é, minha irmã uma vez falou assim, o bom de dever para banco é que banco não mata. Olha o pensamento, tá ligado? Minha Uhum, irmã de uhum. sangue, Sim, sim. te amo, tá? Mas ela falou isso, cara, o bom para dever para banco é que banco não mata, entendeu? Então, assim, é um pensamento mundano. Eu não lembro qual que foi o avivamento, cara, se foi aquele da rua, Zuzi. foi esse aí, qual que foi? Mas aí perguntaram para os empresários, né, para os lojistas da região lá e tal, pô, e aí, o que que tu tá achando desse avivamento, né? O cara respondeu, cara, achei muito bom, tá sendo ótimo, porque diminuiu o número de inadimplências. A população, a galera ali da região que estava devendo, que não, que tu cobrava e ninguém pagava, eles começaram a vir até nós e começar a colocar as Olha contas só, em dias, cara. isso é um bom testemunho, É cara. bom testemunho. Eu falo assim, ó, o cristão, ele tem que tratar bem sua esposa, lá em 1 Timóteo fala, tratar bem os filhos, não ser homem de dado a muito vinho, ser homem de uma esposa só, ser homem de palavra, manejar bem a palavra. Então, tipo Tudo, né? assim, Tratar bem o não é que garçom, você né, tratar bem um garçom, o atendente, o Uber, o motorista que tá levando você. como pessoa, né? Às vezes, Independente. tipo assim, não deixar passar batido. Então, para Sim, nós, não é que é fácil, mas, cara, isso também são regras, não só do cristão, de qualquer homem de caráter. pois é. Mas pro cristão, ele é filtrado porque, cara, você tem que ser assim, É. entendeu? Porque A gente carrega uma bandeira, né, cara? A bandeira é Jesus Cristo, o cara era perfeito, então existe uma cobrança, né? Uma responsabilidade maior. é isso. Tá? Então, pô, eu sou cristão. Cara, qualquer coisa que tu. Pô, o cara deixou o copo sujo ali. Pô, o cara é crente e deixou o copo sujo. E a galera Isso é já o que sai, né? é o que sai. É. Agora, se você tratar bem alguém, entendeu? Qual o fruto que não pode gerar naquela vida daquela É. pessoa? Você deu uma boa tarde pra tia que faz faxina no prédio e perguntou como é que ela tá. Você mudou a vida dela, cara. É. Passa 1.000 pessoas lá e ninguém fala com ela. Eu fui no aniversário de um ano de uma criança uma vez e tinha uma moça com a camisa. Isso acho que pode gerar uma polêmica, mas é algo que aconteceu e poderia ser ao contrário também, né? Então, o machista calado é um poeta, estava escrito na camisa da menina, né? Sentado, vários mesinhos assim no aniversário de criança. E, cara, ela foi embora, pensa, a mesa mais bagunçada da festa, ou a única mesa bagunçada Da festa. da festa era a dela. Sabe? E deu para perceber que foi algo proposital, assim. Não, eu não vou limpar, não sei, eu sou mulher, mas eu não sou obrigada a limpar, né? Eu não sei o que passava na cabeça dela, mas é esse lance. O que que eu vi? Cara, eu não prestei tanta atenção nas outras mesas ao redor como na dela, porque ela estava vestindo aquela camisa. Então, assim, a gente já espera um bom exemplo de alguém que defende com tanta veemência alguma posição política ou cultural, né? O cristão é a mesma coisa, né? Por isso que eu não estou criticando aquele movimento e Sim, tal, que poderia ser o cara com uma camisa escrito Jesus Cristo. sim. Então, é mesmo lance, né? Camisa que Jesus Cristo, o cara sai e deixa a mesa toda lambuzada, sabe? Então, assim, a cobrança é muito maior, né? Quando se posiciona. E glória a Deus por isso, né? Tá todo mundo de olho na gente, né? Tá todo mundo de olho. É isso aí, mano. Gostou? Da hora. Massa. É difícil, né? Às vezes É, falar da não, gente, mas né? foi bacana. Mano, galera, vamos estar encerrando aí. Amém. Eu acho que vai vir umas próximas aí. Vai Acredito começar que a clarear a luz do sol aqui. daqui a pouco tá clareando aí, você tem, né? Tem que servir daqui a pouco. Mas foi muito bom, brother. Sério mesmo, Massa, gostei glória a muito. Deus. Glória a Às Deus. vezes a gente passa tão batido na vida que a gente acaba não tendo um pouco a oportunidade de contar nosso testemunho, É né? verdade.
E às vezes tem gente ali esperando escutar isso, entendeu? Salvar uma vida, É né? verdade. E a gente acaba guardando pra gente aquilo que Deus fez. É. É muito bom isso, a gente poder trocar essa ideia. Eu tenho certeza que vai vir outros, tá Vai, com ligado? certeza. A gente vai Vou estar trocando outras acompanhando o canal ideias, aí. depois a gente vai vir com Bíblia, vamos Da hora. mergulhar, Da hora. vir com palavras, preparar uma palavra da hora lá Verdade. pra. Eu sei que tem bastante coisa aí dentro aí. Amém. Não Glória a deixe Deus. ninguém falar o contrário, É entendeu? isso aí. Tem muita coisa aí dentro e vamos botar pra Amém. frente, né? Amém. Você tem que enxergar uma árvore dentro de uma semente. Amém. Pega uma Boa. sementinha ali, ó. Boa. Enxerga uma árvore dentro dela. Glória a Deus. Fechou? Mano, Bem, Deus nós, Johnny abençoe. Boy. Olha lá, ó. Glória a Deus. Faz uma força pra foto Família. lá, ó. Fechou, mano. Máximo. Pô, da hora. Dá uma editada.